Flamengo entrou pedindo uma liminar ao STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para que, protegido por essa liminar, o Reinier possa jogar no próximo sábado contra o Avaí. É o mesmo procedimento que o Vasco adotou para ter o Thales Magno, também estava convocado para a seleção sub-17 como Reinier e jogou contra o Flamengo amparado por essa liminar. Então o Flamengo entrou com esse pedido, deve receber a liminar e o Reinier deve jogar contra o Avaí. Foi um pedido de Jorge Jesus e tem duas informações importantes sobre o treinador português. A primeira, o contrato dele é até o meio do ano que vem, até junho. O Flamengo já abriu negociações com o Jorge Jesus para ampliar o contrato dele até o final de 2021, quando termina a gestão de Rodolfo Landim. Então já começam a conversar para que o contrato dele seja ampliado e ele fique esse tempo todo no comando do Flamengo. As partes têm interesse nisso. É importante ressaltar. E agora é cada uma que a gente vê. Quando a gente acha que já viu de tudo nessa vida, aparece algo que a gente fica boquiaberto. Terminado o jogo no Beira-Rio, Internacional e Flamengo 1-1, Flamengo classificado. Jorge Jesus se posicionou na porta do vestiário do Flamengo e ficou ali cumprimentando os jogadores, um por um. Valeu, muito obrigado, valeu, obrigado pela ajuda, valeu e tal. Segundo a Conmebol, isto fere o protocolo da entidade. O Jorge Jesus não pode ficar na porta do vestiário cumprimentando os jogadores. E por isso ele foi denunciado pelo Comitê de Penas da entidade por quebra de protocolo e ele pode ficar fora, como punição da Conmebol, dos 2 jogos contra o Grêmio. Ele não poderia trabalhar na beira do campo no dia 2 de outubro e no dia 23 de outubro no Maracanã. O Flamengo, inclusive, já encaminhou a defesa para o Comitê Disciplinar da Conmebol. Sabe qual é a defesa? Para tudo. O que é isso? Sabe qual é a defesa que o Flamengo tem que ter? Pega a imagem do Gadiardo. Boa! Pega a imagem do Gadiardo, do River, que saiu lá de cima da tribuna, que ele não podia estar, foi lá no vestiário, desafiou todo mundo, desafiou a autoridade da Conmebol e foi lá dar instrução para os seus jogadores. Desmonta qualquer tese de acusação contra o Jorge Jesus. Acabou. Muito bem lembrado, Paulinho. Acabou. Pega a Conmebol, pega o regulamento da Conmebol, amassa e tchum, no lixo. Faz como é que um regulamento faz? Amassa e joga no lixo. Não. Tchum. 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 Cara, mas bem boa lembrança. E mais uma boa lembrança que eu tô aqui, né, com esse negócio de polêmica, não sei o que, eu falei o que eu penso mesmo do Thiago. Mas ele foi suspenso. Não, ele estava suspenso. Estava suspenso, ele não pode. Mas aumentou, não aumentou? Não, o Grêmio queria tirar os pontos, a vitória, porque ele infringiu o regulamento. Aí e nem foi por isso... multa e... Exatamente, mas ele quebrou o regulamento da Conmebol ou não quebrou? Ele não podia estar lá. Sim, então, só rapidinho sobre o do Thiago Neves aqui, acabei de receber colegas que trabalharam comigo na Copa de 90 na Itália, lembrando que Renato Gaúcho, Aldair e Bebeto peitaram o Lazzaroni e queriam voltar para o Brasil, porque não queriam ser reservas. Sim, lógico. E erraram também, na opinião, como erraram o Thiago Neves. Mas olha só, vamos falar aqui do Jorge Jesus. Uma bagunça a Copa de 90. Mas falaram, ó. Mas focando no Jorge Jesus. Você pega, eu também tenho muitos companheiros que estavam nessa Copa de 90. Muitos. Eu sei disso. Duvido que o Aldair fez isso. Focando no assunto Jorge Jesus, que é o tema do momento aqui. Lógico. Ô, Quesada, é um absurdo isso, hein, Quesada? Ai, Jesus! Ai, Jesus! Que coisa, hein, Quesada? Olha, a Conmebol às vezes come bola, né? Ou come outra coisa, não sei, alguma coisa estragada, não é possível, né? Quer dizer, deixa eu ver se eu entendi. O Jesus não pode ficar em pé, cumprimentando cada jogador que está entrando no vestiário. O Sanches dos Santos pode jogar liberado por um órgão ligado à Conmebol, que coloca lá na página principal, dizendo que o jogador está livre para jogar. E o Santos é prejudicado. Vocês lembram que aconteceu isso com o Santos? Sim. O Gadiardo, como lembrou Paulo, o Gadiardo não poderia ter descido para o vestiário, foi dar um tapa lá no cameraman que filmou quando ele estava partindo para o vestiário no intervalo do jogo. O quebra-pau das torcidas em alguns jogos da Libertadores. O episódio Boca e River no estádio do Boca. Isso tudo pode.
Agora, o cara cumprimentar cada um dos seus jogadores, isso é passível de ser punido e ficar fora do banco de reservas? Ah, João, pelo amor de Deus, e olha, a Conmebol tem que começar a se preocupar com as coisas que realmente merecem alguma coisa para deixar grande ainda mais o nosso futebol. Isso é uma grande bobagem. Ou seja, já estão preparando alguma coisa para prejudicar o Brasil outra vez, né? Daqui a pouco vão inventar alguma coisa para prejudicar o Grêmio também. Pode escrever. E com o Flamengo aconteceu foi com o Abel Braga, não foi? Porque são 15 minutos de intervalo, então se passar desses 15 minutos, o técnico é o responsável, é punido e daí não pôde ficar contra a LDU, foi? LDU lá. Ele ficou na cabine, ele não então são questões assim, menores, assim, tem muitos problemas a serem resolvidos do que um ato desse do Jorge Jesus, que estava cumprimentando os jogadores. Estava na porta do vestiário, no local de trabalho. O vestiário é local da essência do técnico de futebol. E estava cumprimentando os seus jogadores após a vitória. E daí é punido ou passivo de punição? O Zinho me fez uma pergunta interessante aqui. João, ele estava suspenso? Não, não estava. Ele estava trabalhando, ele não pode ficar na porta do vestiário porque não é um protocolo estabelecido pela Conmebol, que quer organizar a Libertadores da América, fazer tipo as competições europeias, mas... Era no vestiário dele. Na porta do vestiário dele. Dele? Do clube? Isso. Ele não estava suspenso? Não. Ele ganhou e foi para a porta do vestiário. Aí o Zinho entra, ajudou a ganhar e falou, valeu. Vai catar coquinho, pô, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Acho que isso não vai pegar, não vai proceder. Pelo amor de Deus, eu tô aqui até... ele estava suspenso e desceu lá, tá errado. Não. O cara não estava suspenso. Ele trabalhou. Tá parabenizando seus jogadores. Na porta do vestiário. E ele pode ficar dentro do vestiário. Ele pode sair, ele vai pro campo... Assim, é diferente, por exemplo, do caso que levantou o Lai. Por exemplo, essa é uma regra no Campeonato Argentino. O técnico que volta no intervalo para o segundo tempo, ele não fica no banco de reservas, no intervalo do jogo. Se o time dele veio com 17 minutos, ele no intervalo ele vai lá para cima da cabine. Mas no próximo jogo ele está lá. Sim. É só o momento. Agora, punir porque o cara atrasou 15 minutos, você não fica aqui nos 45 minutos finais, mas tirar o cara do próximo jogo, são essas coisas esdrúxulas que acontecem no regulamento que a gente fica absurdo, como foi o caso do pênalti ontem a favor do Grêmio aqui, né? Que toda hora a gente vê essa bola na mão e ontem não marcaram. Tava lá o VAR, tudo direitinho e não marcaram. Coisa de regulamento, coisa de interpretação. Isso é péssimo. É verdade. Lembrando que o Abel foi multado, na época, por cerca de R$ 5.900, $1.500 no câmbio da época, exatamente porque atrasou a volta do segundo tempo na partida contra o Peñarol no Maracanã. E aí no jogo seguinte, contra a LDU em Quito, eu e o Zinho estávamos lá, ele não pôde trabalhar no gramado, ficou na cabine. Dessa vez, no caso do Jorge Jesus... não foi quebra de regulamento, e sim de protocolo, segundo a entidade. E uma das punições é que ele fique de fora dos 2 jogos contra o Grêmio. Mas não vai pegar. Ainda, acho que não tem o menor sentido. Vai ser convertido em multa, porque seria uma vergonha se confirmar uma punição de não poder comandar o seu time na semifinal da Libertadores da América por causa de um cumprimento aos jogadores. Na parte interna do estádio. Na porta do seu vestiário, não. Isso é uma anedota. Então, eu não acredito que vá pegar. Vamos aguardar, né? Estamos atentos aí ao noticiário. Atenção, torcedor.